O tema da palavra é conduta cristã. Conduta, como que você deve ser como cristão? Irmãos, você pensa que é fácil você vir aqui em cima e falar, eu julguei? Nós tivemos duas coisas aqui nessa manhã que são parte da conduta cristã: a cura e o perdão. Amém? Irmãos, que impacto, né? A gente fica, como diz a minha avó, a minha carne treme. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês o tema da ministração sobre a conduta cristã. Esse tema, ele tem a ver com um subtema que é como ser cristão. Eu admiro a coragem da irmã Tânia de falar assim: eu cheguei, julguei, Deus me tratou e hoje eu peço perdão. Poucos cristãos hoje em dia estão tendo essa marca do que é ser cristão. Poucos cristãos estão revelando de fato qual é o seu proceder, porque conduta está falando de como eu devo ser como cristão. Eu confesso que, como pastor, eu sou muito observador, né? E Deus tem me dado a possibilidade de observar as ovelhas que Ele tem me dado para cuidar. E algumas pessoas julgam as atitudes do pastor sem conhecer o que é tratar de ovelha. Porque para algumas pessoas é assim: por que você não faz tal coisa com essa pessoa logo? Porque ela já está fazendo isso, já não é a primeira vez que essa pessoa faz isso. Irmãos, há pessoas que quando você fala de modo direto, ela entende, ela muda e ela vai atrás de fazer a correção. Mas há aquelas que precisam de um outro toque, de um outro cuidado. Porque se eu for da mesma forma com todos, nós não seremos uma única igreja. Pastor, então que está dizendo que o teu comportamento com um é diferente com o outro? Sim, irmãos, porque nós somos diferentes. Tem cristão aqui dentro dessa igreja que é firme que nem a palmeira, mas tem uns que o galinho está pendendo. E aí a gente precisa cuidar. Nós precisamos cooperar uns com os outros. Se alguém te perguntar nessa manhã o que é ser cristão, o que você responderia? Eu faço uma pergunta para você nessa manhã, como se eu fosse um estranho. De repente alguém olha para Sol e fala: Sol, para você, o que é ser cristão? E aí, o que você tem para responder para essa pessoa? Meu irmão, ser cristão não é falar da igreja que você é. Ser cristão não é se comportar como a igreja que você frequenta se comporta. Ser cristão é ter uma conduta, um comportamento que revele que Cristo está na sua vida. Amém, irmãos? Cristo está na tua vida porque você é próspero? Não. Cristo está na tua vida porque você é famoso? Não. Cristo está na tua vida porque você é muito cheio de likes lá, tem um monte de seguidores? Não. Cristo está na tua vida porque hoje o que você não tinha condição de fazer, você está fazendo, liberando perdão, falando a verdade. O que roubava não está roubando mais, o que era viciado, o viciado não é mais, aquele que se prostituía não se prostituía mais, porque eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova conduta em Cristo Jesus. Eu quero que isso seja um despertar para a igreja. Como é ser cristão? Qual é o comportamento de um cristão? Eu vou dizer para você o mais fácil: como não é o comportamento de um cristão. Um cristão, ele não deixa de revelar Jesus. O cristão verdadeiro, ele revela o Cristo, o ungido, aquele que é o Messias, que veio para salvar e resgatar a igreja. Amém, irmãos? Se você abrir a sua Bíblia, e eu vou pedir para que você abra, não vou pedir nem para a Bárbara colocar. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12 comigo. Romanos 12. Vejam que nós temos muita coisa para fazer na igreja. O vidro é essencial, porque o barulho externo ainda está entrando na igreja, né? Então por isso eu peço para que vocês estejam orando para que a gente venha adequadamente colocar esse vidro. Vocês já ouviram falar nessa palavra parênese? Quem já ouviu, diga amém.
Acabei de falar, irmão, como que você nunca ouviu? Mas o significado talvez você não entenda. O capítulo 12 de Romanos é uma parênese. O que significa parênese? É um aconselhamento de como deve ser a conduta do cristão. Então Paulo está escrevendo aos Romanos um parênese que no grego significa comportamento, orientação de conduta, exortação, admoestação. Paulo está escrevendo para o povo que para ser cristão você tem que revelar para o mundo diferença. E ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler os 2 primeiros versos que reforçam um aconselhamento de como nós devemos proceder. Eu estava fazendo uma análise esses dias, e eu conheço um casal aqui, que é a Neuza e o Renato, que enfrentaram por uns dias atrás aí um turbilhão de perseguição, acusação, injúria, difamação. E aí quando terminava o culto a gente conversava, o Renato falava, está difícil, a Neuza está triste, mas a gente segue adiante. A gente segue adiante. Está difícil, estamos entristecidos, o que tem se levantado contra nós é muito complicado, não é fácil de estar resistindo. Mas por esses dias Deus tem revelado para eles um grande reviravolta na história. Porque nós dependemos do Senhor. Se eu sou um cristão que tenho andado na conduta que agrada ao meu Deus, o meu Deus está comigo e eu estou com Ele. Ele é o meu guia, Ele é o meu protetor, Ele me defenderá. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz assim, e aí nós vamos encontrar várias respostas. Sacrifícios vivos, a conduta cristã, revelar Cristo é um sacrifício. Por quê? Porque a carne vai dizer para você assim, continua mentindo. A carne vai dizer para você, continua traindo. A carne vai continuar dizendo para você, continua roubando, ninguém está vendo. Assina aí, ninguém está vendo. Aí Paulo vem e fala, não, se você está acostumado, se você quer ser um verdadeiro cristão, é sacrifício, você vai dizer não. Você vai dizer não. Estava conversando com um irmão, ele falava assim, pastor, lá do meu trabalho, nós tínhamos uns instrumentos que era da empresa, que sobrava, e eu pegava esse instrumento para fazer dinheiro, mas não comunicava à empresa. Pastor, eu vim para a igreja, isso me incomodou, e eu abandonei essa conduta. Pastor, isso está fazendo falta? No começo eu vendia e era um dinheiro extra que eu tinha, agora eu não tenho mais esse dinheiro. Está fazendo falta? Fez no começo, mas hoje o Senhor tem entrado com outra providência na minha vida. Você está entendendo, irmãos? O patrão não estava vendo, era sobra da empresa, mas não era dele. E o Espírito Santo incomodou ele, falou, isso aqui você não pode mexer, não é seu. Você não pode fazer dinheiro sem a permissão do dono. Eu vejo as irmãs e os irmãos sentados aí você vê as pessoas subindo nesse altar, e de repente você fala, que coisa linda, que voz bonita, olha que não sei o que a família desse irmão, olha o filho do pastor é guitarrista, olha que não sei o que, mas você tem que pensar o seguinte, todos, sem exceção que estão aqui, ele deixou uma conduta, e tem buscado deixar uma conduta que seja agradável ao Senhor. Não sei se você sabe, mas nesse altar tem ex-presidiários, ex-bandidos, ex-adúlteros, porque quando conheceu Jesus, é uma nova vida, é uma nova escolha, é um novo caminho. Tem sim. Não importa você saber quem é. Oh meu Deus, agora eu vou ficar de olho, será que o pastor já entrou lá no Chilindró? Pastor já foi presidiário. Não te interessa, irmão. Interessa é a nova vida que eu tenho agora. Importa que Ele me resgatou. E vai ficar essa pulga atrás da orelha, não vou falar. Eu sempre fui muito covarde para essas coisas, porque eu conheci Jesus com 9 anos de idade. Eu conheci Jesus e foi uma mudança radical na minha vida. Eu falei, é isso que eu quero. A minha vida vai ser assim. É a escolha que eu faço. Eu passei por 2 momentos na minha vida que Jesus falou, você me escolheu e eu também te escolhi, então eu sou seu e você é meu. Na minha família, grande parte das pessoas pertencem à Umbanda. Aí eu cheguei na minha adolescência, eu falei, eu só conheci o Evangelho.
Eu quero curiar lá para ver como que é. De repente eu tenho um outro caminho e não estou sabendo, só conheci o Evangelho. Aí eu fui na casa do meu tio, não sei qual é a patente da Umbanda, porque eu sei que ele era o líder lá. E aí eu fui com as minhas primas. Você vai mesmo? Mas você não é crente? Ah, estou meio afastado. Vou experimentar. Marquei lá, começou a sessão. Quando eu entrei, que eu passei a soleira da porta, meu tio falou: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. O próprio Espírito falando aqui, você não entra. Tem algo em você que muita gente está buscando aqui. Volta para o lugar da onde que você veio. Meu irmão, naquele dia eu falei: eu não tenho que experimentar nada. Tudo que Ele me deu é suficiente. E uma outra oportunidade, minha prima me ofereceu um cigarro para dar um trago. Aí vai eu, né? Vou experimentar. Na época eu nunca vou esquecer o nome do cigarro, era Belmonte. Aí alguém me falou assim: esse estoura pulmão. Dei uma tragada, caí na cama e desmaiei. Aí minha prima: matei meu primo. O Senhor está falando, isso é templo do Espírito Santo. Não é para experimentar outra coisa. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o suficiente. Meu irmão, a minha conduta, ela foi forjada no interesse da carne, mas no momento em que eu estava ali, o Espírito Santo falava: este não é o caminho que foi traçado para você, essa não é a escolha certa para a tua vida, mude radicalmente. E quando Paulo vem, ele fala o seguinte, vamos lá, capítulo 12, versos 1 e 2: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício. Deus está falando, sacrifício vivo. Enquanto você respira, é sacrificar para adorar, é sacrificar para representar esse nome. Santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, se você pegar algo concreto como isso aqui, você não pode dar mais molde, porque ele já está duro, enrijecido. Você só pode ser modelado se você for flexível, se você tiver uma consistência pastosa. O que Paulo está falando? O crente não pode ser pastoso, porque se ele for pastoso, ele vai ficar na forma do mundo. Se ele for pastoso, se o crente for sem forma, qualquer forma para o crente é boa. Mas Paulo está falando não, vocês têm que ser extraordinariamente fortes, para poder dizer não e para dizer sim. Amém, igreja? Nessa manhã, eu quero trazer alguns aspectos sobre Paulo, falando com a igreja de uma exortação moral. Paulo está falando para os romanos da nossa conduta ser diferente da conduta lá fora. Meu irmão, se você for para uma festa familiar, você pode ir, ninguém é proibido. Se você estiver num shopping, você pode ir, você não é proibido. Se você estiver no cinema, você pode ir, você não é proibido. Mas a diferença é o teu comportamento. É andar com as pessoas e não fazer o que as pessoas fazem. É revelar para as pessoas quem Jesus fez de você. Eu fico imaginando hoje, se nós temos visitantes aqui pela primeira vez, olhar para a Tânia e falar assim: meu Deus, subir lá naquele altar e falar que julgou e está pedindo perdão, isso realmente revela quem é Cristo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Não revela quem é Cristo quem chega com a carinha fechada e não olha para a cara do irmão e não cumprimenta o irmão. Isso não revela Cristo. Não revela Cristo você ficar colocando o pecado e a sujeira debaixo do tapete. Isso não revela Cristo.
Não revela Cristo você não ser uma pessoa obediente aos seus pais. Não revela Cristo você não agir como esse irmão que eu falei, sabendo que você está se apropriando de algo que não é teu, fazendo dinheiro com aquilo que não te pertence, e você continua achando que isso está bom. Esses dias, todo mundo sabe que eu tenho um pavor de ficar fiscalizando vida de membro. Quem deve fiscalizar a vida do membro é a palavra. A palavra deve ser o termômetro do membro. Ele deve saber o que é bom, perfeito e agradável, que agrada a Deus. Mas esses dias subiu lá no, eu não sei falar, Rios, Feed, não sei. Aí eu cliquei na bolinha que estava vermelha. Aí um irmão que é músico aqui na igreja me solta um meme contendo um palavrão. Aí eu comecei a pensar, essa pessoa tem filho que vai com ele para a igreja. Qual é a conduta de um cristão que toca no altar, que tem filho para mostrar que Jesus exige de nós uma mudança, e ele posta um meme com um palavrão? Isso revela Cristo, igreja? Toma muito cuidado, irmãos. Pastor, mas eu não falo palavrão. Mas o meu filho, quando ele vê a minha rede social e eu estou colocando um palavrão lá, eu estou falando, meu filho pode e não pode. Eu preciso mostrar para o mundo que Jesus me deu uma nova vida, e a minha vida é a diferente do mundo. Amém, irmãos? É que nem eu sempre falo, a conduta do jogador que fala que é profeta de Cristo. Ele faz um baita espetáculo com seus pés, um baita golaço, e na hora que ele solta o gol, ao invés de ele falar glória a Deus, ele solta um palavrão. Isso não revela Cristo. Meu irmão, o que revela Cristo não são as obras bonitas que você faz. O que revela a Cristo, não adianta dar o maior dízimo, não adianta você vir ajudar na igreja, não adianta você vir e ser um bonzinho cristão na frente do teu irmão. O que revela a Cristo é lá dentro da tua casa, mostrando o verdadeiro adorador que você é, um pai sincero, uma mulher sincera, um filho obediente. Isso revela a Cristo, caráter. Isso é fácil? Não é. Porque eu estou casado há 20 anos e tem dia que eu tenho vontade de esganar. Aí eu falo, tem que revelar Cristo. Aí a igreja lá, como que o marido tem que tratar a mulher? Oh Jesus, que nem Cristo tratou a igreja. Não é fácil, mas nós devemos mostrar que nós estamos dispostos. Tem irmãos aqui que você não conhece a fundo, mas está passando pelo vale da sombra e da morte. E eu vejo algumas distâncias de alguns irmãos que não dão o seu melhor para Cristo. Olha que distância. Tem irmãos que não dão o seu melhor para Cristo porque está cansado, enquanto tem um que está passando pelo vale da sombra da morte, está dando o melhor para Cristo. Cuidado, irmãos, a conduta, o seu procedimento, como você deve ser. Paulo está falando, é um sacrifício, mas é um sacrifício que vale a pena, porque ele mostrou para mim que ele é capaz do maior sacrifício. Aquilo que ele tinha, aquilo que ele era, ele deixou de ser para me alcançar e para me transformar. Aquilo que ele sempre foi desde a eternidade de eternidade. O Deus Supremo e Criador se faz criatura para mostrar para nós, eu sou desse jeito e quero que vocês também sigam o meu exemplo. É dessa forma. Não é conduta cristã, irmãos, não é moral, não é certo, não é decente. Não é decente você ficar com raivinha do irmão. Esses dias uma pessoa me falou assim, faz 7 anos que eu não falo com a minha mãe. Falei, o quê? Mas falou com uma descaração tão grande, como se fosse uma coisa normal, na minha face, irmão Edson. Eu falei, meu irmão, 7 anos sem olhar na cara da tua mãe? Não. Ela me magoou muito. Falei, tá, então vamos lá. Vamos lá. Eu fiquei bem raivoso, mas eu me contive. Quantas vezes você deixou Cristo entristecido e Ele continua ouvindo a sua oração? Quantas vezes você deixou de fazer o que Deus mandou e os braços deles continuam abertos para você? Ah, mas eu não sou Deus, verdade. Mas você pode convidar Ele para morar na tua vida.
Eu não sou Deus para perdoar. Ah, pastor, quem perdoa é Deus. Não, irmão, pode parar com essa mentira. Porque a Bíblia fala, na adoração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar, o que ele fala? Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós. Então, meu irmão, Deus só vai nos perdoar se nós perdoarmos quem nos ofendeu. E a irmã Tânia sabe disso, que subiu nesse lugar. Porque para você falar assim, Deus me perdoa, e o Senhor vai falar, e por que você está 7 anos sem perdoar a tua mãe? E aí? Não depende de Deus não, depende da minha conduta, depende da minha escolha, depende daquilo que eu sou. Ai, mas eu não quero mais, eu não vou fazer mais. Irmãos, é uma decisão sua, mas a verdade continua sendo verdade, o que é certo continua sendo certo. O Senhor nesta manhã está dizendo, quem levantou a mão e aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, tem que experimentar uma nova vida. Amém? É a sua atitude, olha que linda essa frase, hein? É a sua atitude que determina a sua altitude. Pastor, não entendi nada, vou explicar. É o que você faz que determina até onde você pode ir. É o que você faz que determina até onde você pode ir. Se não faz nada, meu irmão, você não vai a lugar nenhum. Mas se você se sacrifica, porque Paulo está falando, portanto, eu peço pela misericórdia. Por que Paulo está falando assim, eu peço pela misericórdia? Eu estou pedindo para você lembrar que Deus foi misericordioso com você. Eu estou pedindo para você lembrar que pelas manhãs, tudo que você fez de ruim lá ontem, na manhã do dia seguinte, Ele tem uma misericórdia nova para derramar na tua vida. Ele vai esquecer o que você fez ontem e é misericordioso com você hoje. As misericórdias do Senhor se renovam. Olha para o teu irmão e fala, Deus está perdoando você hoje. Deus está perdoando você hoje, Ita. Deus está perdoando você hoje, minha irmã. Deus está perdoando, mas sabe por quê? Porque nós também precisamos perdoar. Nós precisamos ser transformados. Paulo está falando, eu rogo para que você lembre que Deus foi tão misericordioso, e por Ele ser tão misericordioso, você deve mostrar para Ele gratidão, mudança radical de vida, em nome de Jesus. O que é conduta? Conduta é o modo de agir. Como que você age? Mostra que Cristo está na tua vida. Esse irmão que me procurou falando que ele estava vendendo o que era da empresa, engraçado que ninguém colocou a mão na cabeça. Por isso que eu falo que é consciência moral. Se você ler um livro do C.S. Lewis que diz assim, como ser cristão, ele vai falar assim, existe lei da física, que se eu jogar isso aqui ele vai cair. A física diz que se eu jogar, a lei da gravidade vai fazer isso aqui estatelar e quebrar no chão. Isso não muda, é lei. Existe também lei biológica, que não muda. As características biológicas que você herdou do seu pai e da tua mãe, mesmo que você não goste, é lei. Aliás, minha mãe, eu fiquei sabendo de uma coisa, nós vamos ter uma conversa, que o careca se herda é da mãe, não é do pai. Nós vamos conversar. Eu sempre, porque meu pai tem pouca telha também. E eu pensando, herdei do meu pai, aí vem a biologia e fala que eu herdei da minha mãe. Nós vamos conversar no final do culto. Vai ser Depois eu quero saber, fazer uma árvore genealógica do teu lado. Esses dias eu olhando e fazendo essa análise, o livro do C.S. Lewis, Como Ser Cristão, ele fala, existe algo dentro de nós, uma lei moral, que faz nós entendermos o que é certo e o que é errado, sem ninguém precisar bater no nosso ombro. Ninguém precisou bater no ombro do irmão e falar, você está fazendo aí, está errado. Não, algo dentro dele, que nós chamamos Espírito Santo de Deus, estava dizendo, filho, isso não é certo. E aí quem vai decidir? Quem ouviu o que o Espírito Santo falou. Então, hoje eu estou falando sobre o teu modo de agir, de se portar, de viver. Você tem vivido para revelar Cristo? Ou você tem vivido para satisfazer a sua própria vontade? Viver em busca de santidade, é o que Paulo falou. Eu quero falar 2 aspectos dessa palavra. Ele diz assim,
pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Cultuar a Deus não é só chegar aqui e cantar. Cultuar a Deus é chegar aqui consciente. Eu fiz, eu agradei, eu obedeci, eu cumpri a vontade de Deus. Deus não se agrada que a gente chegue aqui, levante a mão e cante bonito, mas Deus se agrada de um verdadeiro adorador que chega aqui na casa dele e antes de abrir a boca para adorar, ele tem uma conduta diária com Deus. Todos os dias ele está na presença do Pai, todos os dias ele está revelando quem é Deus. Pergunta, eu não estou querendo encher o meu gabarito não, mas o Renato e a Neuza eram nossos síndicos. Eu nunca chamei a Neuza e o Renato para vir na igreja. Ela veio, não foi isso, Neuza? Eu quero conhecer este lugar. E o meu marido não conhecia a igreja. Eu fico até com medo, porque a gente tem umas notícias de igreja aí. Esses dias eu estava até conversando com o Edson. Eu vi um meme de assim, uma pessoa fingindo que é um anjo. Aí ele falou assim: o anjo passeando pelas igrejas para ver como está os cultos. Aí o primeiro culto que ele vai assistir tem uma pessoa subindo numa pilastra dizendo que está cheio do Espírito Santo de Deus. Aí tem um outro culto que uma pessoa assim até parecida comigo está com um vestidão assim e ele roda e 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 roda. Eu infelizmente tenho labirintite. Se eu dar 2 giros daquele, eu não vou dar glória a Deus. E eu quero que os irmãos entendam que a gente precisa saber que o culto racional é um culto consciente. Eu estou adorando a um Deus aqui com a minha boca, mas lá fora eu estou dando testemunho de que Ele é meu Deus. Lá fora eu estou pagando as minhas dívidas. Lá fora eu estou falando o que eu devo falar. Lá fora eu estou me comportando como eu devo me comportar. Então Paulo está nos trazendo um viver em santidade. Pastor, então quer dizer agora que eu tenho que ser santo? Não é santo para as pessoas te idolatrar, não é santo para as pessoas te adorar. Santidade significa separado. Eu sei aonde eu devo ir e com quem eu devo andar. Santidade significa palavras selecionadas. Eu sei o que eu devo falar e como falar. Isso é ser santo. Porque santo, se eu estou separando para Deus, eu estou dando o melhor para Deus. Amém, irmãos? Caim e Abel recebeu de Deus a aprovação quem deu a primícia, o melhor. Não foi o quanto deu, foi quem deu de coração, que selecionou o melhor. Também Paulo nos ensina uma coisa super importante, que é o crescimento, irmão, crescimento espiritual, está faltando dentro das igrejas, o crescimento espiritual. Hoje eu tive vontade de orar, mas amanhã eu tenho vontade de fazer um propósito de jejum. Hoje eu estou lendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas eu vou continuar, eu vou para Provérbios, eu vou para Eclesiastes, eu vou continuando a minha perspectiva de busca e adoração. O crescimento espiritual, ele é ininterrupto, ele não depende do pastor. Olha, irmãos, nós vamos entrar agora num novo tempo, vamos levantar um jejum e oração. Não, pastor, eu já estou, mas como a igreja está, eu também continuarei. Tenho vida, eu tenho crescimento, eu tenho desejo de cada dia estar mais próximo do Senhor. Crescimento espiritual. Paulo está falando isso. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Paulo está falando, a mente do cristão tem que ser renovada pela palavra. Pastor, eu conheço um versículo que tem 15 anos que eu decorei ele. É 15 anos que ele não sai da minha cabeça. Meu irmão, tem tantos milhares de outros que você pode buscar. Você pode ter um que é legal, que você... Esse aqui Deus falou comigo de uma maneira tal naquele tempo. Mas meu irmão, não se contente com isso. Saia das águas rasas, mergulhe mais profundo. Crescimento espiritual. Esses dias eu estava revendo o que estava sendo dito aqui na igreja. E aí uma coisa me chamou a atenção. Foi a primeira vez que eu vi alguém perguntando:
a oração no sábado, tem oração todo sábado? Falei, olha, tem gente interessada em orar no sábado de manhã. Falei, que coisa linda esse despertar. E ali estava a resposta, sim, todo sábado de manhã tem oração. Então, que vocês sejam capazes de comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Minha pergunta para você nessa manhã, qual é o percurso? Tá, pastor, eu quero mudar de vida. Tá, pastor, o que eu devo fazer? A rota chama-se Jesus Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, vem comigo. Vem comigo. Pega tudo que você tem, tudo mesmo que não presta, mas vem comigo. Vem comigo que no caminho você vai entender, cada passo você vai aprender e eu te ensinarei a como se aproximar de Deus. O percurso é Jesus. Eu termino essa ministração dizendo o seguinte: não vivam de acordo com o estilo ou a tendência desse mundo. O mundo é o sistema, é a organização. Pastor, lá na empresa todo mundo faz isso, mas você não vai fazer, porque eu não estou no estilo e na conduta do mundo. Amém, irmãos? Ah, pastor, e aí? É só um trago, desmaia na cama. É só um trago. Ah, pastor, mas é só uma noite. Já vi uma noite na vida de uma pessoa fazer um estrago para a vida inteira. Foi uma noite que fez estrago para a vida inteira. Então, nesta manhã, o Senhor está te chamando a atenção através do apóstolo Paulo. Não vivam de acordo com o estilo ou a tendência desse mundo. E aí eu pergunto, se você não quer nada com Cristo, por que Cristo tem que querer alguma coisa com você? Ai, pastor, mas ele está de braços abertos. Sim, ele está de braços abertos me esperando. A minha iniciativa é ir até ele. É eu sair do lugar comum para buscar a presença dele. Você sabe da tua conduta, você sabe o quanto você está revelando Cristo, e você vai fazer uma autoanálise agora. Fecha os teus olhos. Tenha consciência, porque de repente nessa mensagem o Espírito Santo está ardendo no teu coração, está falando, você lembra disso que eu já pedi para você largar? Guardar sua língua na boca para não ofender. Cuidado, filtra os teus ouvidos, porque você anda que nem galinho de rinha, querendo ouvir qualquer coisa para sair no braço. E essa pessoa que está te incomodando, que não atravessa na tua garganta, por que você não resolveu logo, que nem a Tânia? Quem sabe hoje o Espírito Santo está falando, você levantou a tua mão, disse que entregou a tua vida para mim, e até agora nada. Você só está vivendo para os teus prazeres. Você ainda não está revelando uma verdadeira conduta. Vamos mudar, irmãos. Está na hora de você tomar uma decisão. Como eu devo ser em Cristo Jesus? Você vai orar por você mesmo e vai apresentar as suas dificuldades ao Senhor. Faça isso. Senhor, nós temos uma responsabilidade. E a responsabilidade é mostrar e revelar quem Tu és. Então, se nós estamos falhando nisso, nós pedimos para o Senhor mudar essa necessidade que nós temos de fazer a vontade do nosso corpo, da nossa mente, dos desejos carnais. Eu quero me render, Senhor Jesus. Eu quero me render. Eu quero me render todos os dias aos Teus pés. Todo dia. Motivo caminhar, Senhor. Por quê? É na sua direção que eu vou seguir. É no seu caminho. Eu não vou nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou seguir na tua direção. Sim, Senhor, teu amor jamais me deixará. O Senhor sempre há de existir. Você pode declarar isso? Nova manhã, prepara.
nesta manhã.